tô indo pro Rio de Janeiro, o pessoal tá me tocando pavor aí, né? Falando pra eu ir com celular extra, carteira extra, colete à prova de bala e tal, né? Claro que brincadeiras aí que o pessoal faz. Todo mundo que vai pro Rio de Janeiro. Eu já fui, deixa eu ver, 3 vezes pro Rio de Janeiro. Felizmente não me aconteceu nada. Né? Cidade linda pra caramba, velho. Eu acho que é a cidade mais linda do mundo. Rio de Janeiro, assim, a beleza natural do Rio de Janeiro, assim, é absurda. Absurda mesmo. Mas aí o pessoal tá falando isso, né, de levar coisa assim pra ficar mais fácil pra roubar. Quem dá dicas de segurança, assim, né, pra evitar assalto, essas coisas, não recomenda fazer isso. Beleza? Porque você deixa algum objeto assim mais facilitado, tipo, esse aqui pode roubar, os ladrões vão ver você como uma vítima em potencial e vão querer te assaltar daí. E você vai estar se colocando em risco de assalto. Zoado, né? Vamos ver umas dicas de segurança aqui no Rio de Janeiro, então. Quem é da cidade, confirma pra mim aí se procede ou não, tá? Então, procurei aqui. Tem um vídeo do canal Embarcar. Todo turista comete quando vai ao Rio de Janeiro. Vamos que nesse vídeo a gente vai mostrar esses erros para que você não os cometa. Oi, viajandões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar. Eu sou o Marcos. Eu sou o Matheus. E vamos embora direto para essas dicas. Começando pelo erro de número 1. Pode. Se você for ao Rio e não visitar o clássico Cristo Redentor, calma que vai ter dica diferente daqui, dessa aqui. Mas o primeiro você ir ao que Rio massa, e não visitar o Cristo Redentor realmente é um grande erro. Um clássico é um clássico e jamais pode ficar de fora. Se você for ao Rio, tem que visitar o Cristo Redentor, viu? Mas é importante chegar cedo para garantir uma experiência mais interessante e ir com alguém de confiança, tipo o Romão, que foi com a gente, né, nosso guia de turismo privativo. A gente vai deixar aqui o contato dele na descrição do vídeo para você entrar em contato, fazer cotação, tirar... Por que a gente tem que ir com alguém de confiança e com um guia turístico pro Cristo Redentor? Não é só chegar lá e subir? Dúvidas. Mas não deixe de visitar esse lindo cartão postal, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e não é à toa. Qual a importância de ter um guia, além de tê-lo com a gente, porque é uma profissão extremamente importante para nós turistas. Além de produtor de conteúdo digital de viagem, a gente também se torna turista, é claro, porque ele vai dizer o melhor dia, o melhor horário. Nem carioca visita o Cristo Redentor, tudo absurdamente caro. Véi, é que nem curitibana, o pessoal acha que curitibano vai todo fim de semana lá pra Ópera de Arame. Não vai. Eu fui pra Ópera do Arame 2 vezes na vida. Uma com a escola, excursão da escola, e outro pra ver um show do Trio Titã lá, que por sinal o show foi uma porcaria. Então isso daí é pra turista, não é pros nativos, né? Tem atração, assim, das cidades que realmente o pessoal que é da cidade não tá nem aí. Da facilidade que a maioria das pessoas não conhece, então foi importantíssimo contratá-lo, né? Muito. Você pode ir, claro, sozinho, por conta própria, mas alguns passeios, sobretudo no Rio de Janeiro, a gente recomenda que você vá com guia de turismo, certo? Em especial o Cristo Redentor. O segundo erro é você não visitar o estádio do Maracanã. Esse lugar é icônico no Rio, onde diversos shows grandiosos... Aqui não era bem o vídeo que eu tava procurando, né? 10 erros de turismo, de turista no Cristo, no Rio de Janeiro. Eles estão falando mais lugares bons pra visitar. Eu preciso de dicas de segurança. Vamos ver aqui. Esse tem 3 anos esse vídeo, vamos ver esse aqui. Então, do canal Amandinha Por Aí. Do Rio de Janeiro. Quero saber como voltar vivo com meu celular. Viajou sozinha ano passado e conheceu todas as capitais do Brasil. Eu decidi falar hoje sobre esse tema. O Rio de Janeiro, de fato, é tão perigoso como falam? Eu sou Amanda Zanoni, desse canal Amandinha Por Aí, e nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Dicas de viagem econômica, aí é bom. Quando eu faço algum post lá no Instagram ou aqui no canal sobre o Rio de Janeiro, eu recebo diversos comentários de pessoas falando que não tem vontade de conhecer o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é muito perigoso, que é bala perdida pra tudo quanto é lugar. Não, pera lá, vamos ver esses comentários aqui. O Rio de Janeiro é muito... Não suba na Rocinha, lugar de frequentes tiroteios, muito tráfico. Espero nunca mais colocar meus pés no Rio de Janeiro. Nunca terei essa vontade, jamais, só a Europa. Ó, tem lugar da Europa que falam que tá fogo também, viu? Principalmente Paris. Diz que Paris, nossa, cidade de luz e não sei o que, né?
Diz que Paris lá tá tenso, viu? Não é todo lugar da Europa que tá bom de visitar, não, pelo que a gente ouve falar por aí. Eu não iria nesse lugar, perigoso. O Brasil está abandonado. Tu deveria ter ido em 2017 para ver a maravilhosa arte de tiros? Muito perigoso, que é bala perdida para tudo quanto é lugar. E eu recebo também muitas dúvidas se o Rio de Janeiro de fato é tão perigoso como falam. E por conta disso, considerando tudo isso que eu venho sendo abordada, eu decidi falar sobre esse tema. E pra gente começar a falar sobre esse bate-papo, eu quero te falar que eu sou carioca mesmo, tá? Sou nascida e criada aqui Carioca no Rio de mesmo. Janeiro, mas Confirmou. eu não moro na área nobre do Rio de Janeiro. Eu não moro naquela área turística ali na Zona Sul ou na Barra da Tijuca. Eu moro na Zona Oeste. Então, falam que o Rio de Janeiro ou é muito rico ou é muito pobre. O lugar, assim, não tem meio termo, né? A desigualdade social lá é braba. Mas, assim, tem bastante que fica no meio termo, sim, né? Que a gente conhece. Oeste do Rio de Janeiro, que é até a zona ali que tem a Barra da Tijuca, mas onde eu moro não tem praia, tá? Então eu moro aqui numa área pobre, classe média, tá? Então eu tenho a perspectiva de quem é morador do Rio de Janeiro de fato. Não é aquele morador ali que vive na área turística e acaba vivendo um pouco do turismo. E essa é a realidade que eu vou falar pra vocês. Além disso, quem me acompanha aqui sabe que ano passado eu viajei todos os estados do Brasil, eu passei por todas as capitais e em muitas dessas capitais eu conheci de forma sozinha. Então uma mulher sozinha aí viajando por todas as capitais do Brasil. E eu vou falar a minha perspectiva sobre isso também. Então, vou fazer esse comparativo aí, um pouco do comparativo do que é morar, ser moradora aqui do Rio de Janeiro, ser carioca, andar pelo Rio e também andar por outras capitais. Se você ainda não viu essa playlist do meu giro pelo Brasil, eu vou deixar aqui em cima para depois você dar uma olhadinha. Aqui em cima, embaixo da minha fotinha. E para começar o nosso bate-papo, eu quero frisar que eu não sou Playlist especialista em segurança pública, tá? Como eu falei... Tem uma coisa, tá? Tipo, ela é nativa, beleza. A gente vai lá, né, pro Rio Retro Games, evento que vai acontecer nesse domingão aí como turista, né? O evento é na Barra da Tijuca, né, que até onde eu sei é uma região boa. Na Tijuca, que tem duas Tijucas lá, tem a Tijuca e a Barra da Tijuca. A diferença é que uma é área de rico e outra é área de pobre, pelo que eu ouvi falar. E o povo, né, malandro, que tem em tudo quanto é lugar, tem tudo, principalmente em capitais, aqui em Curitiba também tem, os caras têm um radar pra turista. Eles batem o olho no cidadão e sabem que eles não são do lugar, que eles são turista, e aí vai, né, pode ser tanto ataque, né, de assalto, essas coisas assim, furto, ou mesmo você vai querer comprar um negócio e o cara cobra o triplo do valor de você porque você é turista, entende? Isso daí acontece em muitos lugares. E é assim, velho, você vai pra um lugar diferente, você tem cara de turista, né? Eu vi isso daí muito quando fui pra Salvador, em outros lugares também, né, que eu consegui dar uma passeada. O pessoal olhava pra minha cara, turista, e dali lá me cobrar mais caro nas coisas e tudo mais. Beleza? Então eu vou ver se eu arrumo uma skin de carioca, chinelo, bermuda e regata. É isso, né, que carioca usa? Vou ver se eu acho uma skin de carioca aí. Gostei do microfone de folha dela. Ó, vou falar que esse microfone de folha dela tá me incomodando também, viu? Voltado com uma tesourinha lá e cortar a folhinha. Obrigado pelo superchat. Estarei. Olha aí, vai aparecer na Rio Retro Games. Boa. Estarei na Rio Retro Games, é na Tijuca. Já falei com os homens, vai tá sussa. Boa. O Tó já garantiu lá a segurança do evento. Boa, boa. Eu sou uma carioca que não mora numa área nobre do Rio de Janeiro e ano passado dei um giro em todas as capitais do Brasil. Eu quero então falar com vocês sobre as minhas experiências, qual a minha visão sobre o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma capital e por ser uma capital tem problema de capital e problema de cidade grande. Aqui no Rio de Janeiro, a minha visão é que o maior problema é a desigualdade social. Você vai estar ali numa área nobre, que é a zona sul do Rio, e você vai ver várias comunidades. Assim como existem em outras capitais do Brasil, que você vê ali a orla, né, a praia, pessoas com grana. Aqui em Curitiba mesmo tem um bairro que não tenha morador de rua, né, dormindo encostado nas portas das lojas. Tem um lugar mais que não tenha isso, infelizmente, né. Então, achar que isso daí é problema de um lugar só, não é. Tem alguma capital do Brasil, capital, que não tenha problemas de capital?
E Comentem você pra também gente. vê uma parte pobre. Para mim, esse é o maior problema do Rio de Janeiro. Mas você, como turista, você vai viver a região turística, que é uma pequena parte do Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, eu não moro nessa área turística, eu moro numa parte mais pobre, assim, do Rio de Janeiro, e isso você não vai passar. O turista que vem ao Rio de Janeiro, né, fica em uma pequena parte ali do Rio, que seria ali a Zona Sul, né, que fica Copacabana, Ipanema, a Zona Oeste mais a parte ali da Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirantes e o centro da cidade. Então é uma parte bem pequena do Rio de Janeiro. E para vocês ficarem já com O centro do Rio de Janeiro lá é bom pra passear? começar a falar aqui para vocês ficarem bem tranquilos. Nessa parte tem super segurança, tá, gente? Nas ruas, assim, vocês vão ver muitos policiais rondando, carros de polícia mesmo. Então é uma parte bem Tá bom, protegida e bem segura aqui do Rio de Janeiro. Mas, como eu falei, o Rio de Janeiro é uma cidade grande e ele tem problema de cidade grande como qualquer outra cidade grande. Então você vai me perguntar, Amanda, mas então não tem isso de bala perdida, não tem isso de assalto, é verdade ou não é? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de segurança para você se proteger com relação a isso. Mas eu vou te falar que existe sim, mas nessa área turística é muito raro de acontecer. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, foi criado, né, uma polícia presente. Se você chegar ali na área do centro da cidade, você vai ver que tem o centro presente, são polícias que ficam assim espalhadas, né? Você vai na Lagoa Rodrigo de Freitas, você vai ver que tem Lagoa presente, vai na Barra, tem Barra presente. Então, assim, ficam policiais espalhados na cidade. Então, essa área turística é muito tranquilo, tá, gente? De vocês fazerem turismo é muito tranquilo mesmo. E o que acontece com o Rio de Janeiro? Por que todo mundo tem medo de vir para o Rio de Janeiro? A minha concepção é que tudo que acontece no Rio de Janeiro vira mídia. E por que isso acontece? A maior emissora do país, ela é aqui do Rio de Janeiro, tá? Então isso possibilita que tudo que acontece no Rio de Janeiro passa em horário nobre aí na televisão. Então uma pessoa que tá lá em São Paulo, ela tá vendo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Uma pessoa que tá lá no Pará tá vendo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro em horário nobre ali na televisão. Então acaba que o que acontece no Rio de Janeiro pega uma proporção muito maior do que acontece em outras cidades. E se vocês forem pesquisar, e eu vou deixar até aqui a lista aqui do ladinho, o Rio de Janeiro não tá nem entre as 10 capitais mais perigosas. Macapá, Salvador, Manaus, Teresina, Boa Vista, Fortaleza, Recife, Porto Velho, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Natal, Rio Branco, São Luís, Palmas, Belém, Vitória, Porto Alegre e o Rio de Janeiro lá embaixo. Ainda bem que não tá Curitiba aí, ufa. Do Brasil. Então, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui o que tá escrito. E se vocês forem pesquisar, e eu vou deixar até aqui a lista aqui do ladinho, o Rio de Janeiro não tá nem entre as Taxa de 10 morte por 100 mil mais... habitantes. Aí tá um lance, né? Taxa de morte por 100 mil habitantes. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades super populosas. Essas médias aí são por 100 mil habitantes, né? Beleza? Então, proporcionalmente, São Paulo e Rio de Janeiro não são tão perigosos assim. Só que, como tem muita gente lá, acontece mais coisa também, entende? Na proporção pode não parecer, mas no geral é. Perigosas do Brasil. É ano passado esse vídeo. Pra vocês terem uma noção aí de como tudo que acontece no Rio pega uma proporção muito maior do que acontece em outras cidades. Então, Rio de Janeiro não tá aí entre as 10 capitais mais perigosas. E como eu falei pra vocês, né, eu viajei aí pelas capitais e em muitas capitais eu tive uma sensação de segurança por estar sozinha, por ser mulher. Então, coisa que eu não me sinto assim no Rio de Janeiro. Seja porque eu sou carioca, obviamente, mas porque eu tenho os meus cuidados normais que eu vou fazer tanto no Rio de Janeiro como em outra capital. A minha percepção é que tudo que acontece no Rio de Janeiro ganha uma proporção muito maior. Tanto é que a maior parte das pessoas que fala sobre isso, né, sobre o Rio ser perigoso, nunca vieram ao Rio de Janeiro. Quem vem ao Rio de Janeiro normalmente sai daqui com aquela sensação de gostinho, de querer voltar mais. O Rio de Janeiro tem problemas sim, tá, de capital, né, como eu falei, tem a desigualdade social, tem morador de rua, tem furtos, tem bala perdida, tem comunidade, mas a proporção não é como se divulga. E dá sim para você viajar para o Rio de Janeiro, tendo alguns cuidados, algumas medidas de segurança. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas. E como eu
Beleza, 6 minutos aí de apresentação, vamos ver as dicas dela. Esse negócio de sensação de segurança, eu vi muita gente que veio aqui para Curitiba falando, né, de outras capitais, falando que se sentia seguro para tirar o celular na rua, para fazer vídeo, que a cidade passava a sensação de segurança. E eu vendo os vídeos da pessoa assim, pensando, marca com esse celular aí pra você ver. Cara, até aqui, tipo, eu moro em bairrão, assim, é bairro total. Já tá passando, agora aqui em Curitiba tá na moda os ladrões de bicicleta. Eles ficam dando banda de bicicleta, quando vê alguém andando na rua com o celular na mão, eles passam e capta o celular e vai embora. Né? Já faz um tempo que tá com essas manias aí, tanto que a polícia tá dando fecho, um monte de gente tá andando de bicicleta de boa e os caras não fecham, né? Porque tá tendo muito roubo assim, né? Então, o pessoal que vem de fora né, tem uma sensação de segurança aqui em Curitiba, mas a gente que é daqui sabe que não é bem assim não, tá? Quem que foi? O Salem Saberhagen falou, virou live de segurança pública. Seja bem-vinda, TV Velbinho, sua live boomer matutina, onde a gente fala de tudo mesmo aqui, viu? Aqui o papo não tem limite. A gente sempre bate um papo antes, depois vai jogar alguma coisinha, tá? Hoje a gente vai jogar o fangame da Stella, namorada do Alex Kidd. Pareça sempre aí, apesar que essa é a última live da semana, só vamos voltar na semana que vem, porque eu vou viajar pro Rio de Janeiro. Eu vou lá pro Rio Retro Games, quem não comprou ainda o ingresso, quem é do Rio de Janeiro, aparece lá, falaram que a Barra da Tijuca, Tijuca é de boa lá, tá? Tá aí o link. Tá aí o link. Vocês compraram seu ingresso. Já falou de comunismo? Já, algum dia. Eu sempre falo, nós somos uma comunidade aqui nesse canal. E eu quero saber de você, se você já veio no Rio, o que você achou? Achou seguro? Fábio Aguiar, obrigado pelo superchat. Bom dia, Velbs. Cara, vou para o Rio uma vez por mês a trabalho. O data center da empresa fica na Barra. Tenho sensação de segurança zero. Sou de São Paulo, aqui está longe de ser uma Suíça, mas sento em um barzinho à noite tranquilo. Ah, então, assim, você vai sempre, mas nunca te aconteceu nada, né? O problema é isso, você ficar assim tenso, sabe? Tipo, olha, como você tá andando, você é um esquilinho comendo frutinha na floresta, tranquilo, mas com aquela sensação de que a qualquer momento vai pular uma onça em cima de você e te comer, né? Você fica numa sensação de alerta constante, e realmente isso daí dá estresse e tal, né? Meio zoado isso daí. E aí, a Goshi, a gente já vai pra Stella, caramba! Deixa eu colocar aqui aviso. Todo dia assim, tá? A live. Tá fixado. Já vamos lá, tá? Yagoshi. Eita aí que o papo tá interessante aqui. Chegou tudo os carioca falando mal do Rio de Janeiro. Tá legal. Seguro, não achou seguro? Ficou com medo, não ficou com medo? Se você tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. E vamos pro primeiro tema que sempre perguntam também, sobre... Aqui, ó, vocês estavam querendo a Stella? Ó, aí a Stella. A Stella. Ela já separou do Alex Kidd, tá vivendo no Rio de Janeiro, mas fala que só faltou lacinho amarelo na cabeça. Furto, eu vou te responder. E vamos pro primeiro tema que sempre perguntam também, sobre furto, batedor de carteira, como é que funciona? Tem isso no Rio ou não tem isso no Rio? Tem sim, assim como tem, né? Como eu já falei pra vocês, em outras cidades grandes. Gente, isso é problema de cidade grande, seja qual cidade grande for. E só pra vocês contextualizarem aí, eu nunca fui furtada aqui no Rio, mas eu já fui furtada em Barcelona. Já abriram a minha bolsa em Barcelona, já pegaram minhas coisas dentro da minha bolsa em Barcelona. Então... Barcelona, Espanha, país de primeiro mundo, né, gente? Os ladrões de lá têm mais experiência, tem outras técnicas lá, então conseguiram roubar ela lá, que no Rio de Janeiro ela nunca foi roubada. É aquele negócio que eu falei. Malandro, bandido, eles têm radar pra turista.
Então, eu acho que o problema mesmo é você turistar. E principalmente turistar com cara de turista. Você vai turistar, você tenta ser menos turista possível. E não dá, porque você vai num lugar novo, você vai ficar olhando. Você pode estar usando a roupa que for, tá do jeito que for, só de você ficar olhando as coisas assim, já vão sacar que você é turista, velho. O turista tem cheiro de turista, entende? Aí que tá o problema, né, amor? Eu acho que não é isso. Eu acho que quando você tá num país que você era de você baixa a guarda. Ah, é verdade. Aí você deixa. Você não cuida tanto da bolsa, você deixa a mala ali. Uhum. Deixar a mala lá e foi. Uhum. Então você bobeia. É, Acha que não tem. Isso mesmo, né? Você tá num outro lugar aí, né? Primeiro mundo, acha que tá seguro, aí você fica mais relaxado. Mesma coisa que o pessoal aqui em Curitiba, que acha que, eu tô com sensação de segurança aqui, vou ficar com o celular na rua. Lá, né? Vai. Furto e batedor de carteira tem golpe também, assim como tem lá, por exemplo, em Paris, né, perto ali da Torre Eiffel, que você vai ver ali, tem aquelas coisinhas de amarrar a cordinha, de pessoa que vai tirar foto sua e acaba te furtando. Então, como qualquer cidade grande, o Rio de Janeiro também sofre desse problema. Infelizmente, tem sim furto, tem batedor de carteira. E como eu vou te falar para você ter cuidado? Aqui, o carioca, né? Nós, cariocas, a gente anda com poucas coisas. Se vocês forem olhando ali pela orla ou pelo shopping, vocês vão ver que carioca é um povo simples. A gente não anda cheio de firulagem, a gente não anda com relógio, com joias, com Por que não são roubadas aí, ó? A gente anda sai de casa sem nada, vai roubar o quê? E com um brinquinho pequeno e nada muito chamativo. Por quê? A gente já é acostumado assim, a andar assim, né? A gente tem essa questão de ir pra praia, então a gente já anda assim. Então, pra você evitar que passe alguma pessoa e tirou a plantinha. O seu acessório. Então, evite vir com esses acessórios. E na praia, como é que acontece? Como é que você pode fazer com os seus pertences? Se você tiver Obrigado pelo superchat. Não se preocupe, Velbs. Você vai passar incógnito. Só não pede uma vina que podem te descobrir, Lazareta. num grupo, eu aconselho que junte tudo numa bolsa só, junta e coloca ali presa na cadeira ou no guarda-sol que você tiver. E aqui no Rio é muito comum, e aí é aquilo que o contraste, né? Que parece que o Rio é super perigoso e olha o que a gente faz. Aqui é muito comum a gente pedir pra alguém dar uma olhadinha nas nossas coisas. Eu vou muito à praia sozinha, e aí, quando eu tô na praia sozinha, eu gosto de ir no mar, não gosto de ficar ali só no sol torrando. E aí, o que você faz? Você dá uma olhadinha pro lado, vê uma pessoa que você vai pela cara. Eu sei que quem vê cara não vê coração, mas a gente faz muito isso. Você vê ali uma família, um casal, aí você deixa as suas coisas lá e fala, pode dar uma olhadinha enquanto eu vou no mar. É muito comum isso acontecer aqui, e eu tenho certeza que quando você estiver na praia, alguém vai passar por você e vai fazer isso, ou você vai fazer com essa pessoa. Então é bem tranquilo você fazer isso. Outro tema que é bem falado aqui no Rio é sobre arrastão. Já tem muito tempo que não tem um arrastão de fato. Não teve no show da Lady Gaga, não? Apesar que esse vídeo é de 1 ano atrás. Não teve no show da Madonna, não? Onde que foi? Foi da Taylor Swift. Taylor Swift. Qual que é? Aquela Taylor lá. Que foi no Rio de Janeiro. A minha sobrinha foi no show, minha sobrinha mais nova. E ela escapou do arrastão. Diz que deu arrastão no final do show lá. Né? Só que ela tinha voltado antes do arrastão. Foi na saída do show, né? Tá bom, vamos lá. O que acontece é que no verãozão as praias ficam muito cheias mesmo. E aí acontece às vezes de ter um furto. Esse furto causa um desespero e vem gerando, né? Vem na praia. E até que chega em você como se fosse um arrastão. Mas não é. Mais um conselho aí pra você, se você quer evitar esse tipo de situação. Frequente as praias ali da Zona Oeste se você vier em alta temporada. Por quê? As praias ali da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, a parte da areia é muito pequena. Na Zona Oeste o espaço é maior, tá? Então você consegue ficar mais tranquilo e ter uma sensação de segurança melhor, tá? Então se você quiser vir em alta temporada, eu te indico que dê uma agora não é alta temporada, né? A gente gente tá no outono. Recreio, que são praias mais tranquilas, o espaço é maior. E aí você não vai precisar ficar com essa sensação de se acontecer alguma coisa, você não ter pra onde correr. Outra coisa sobre celular, que também é um tema que todo mundo fala, mas é aquela coisa que eu vou falar de novo, né? São aqueles conselhos que eu já daria de qualquer forma pra qualquer pessoa que vai viajar. É sempre olhar, né, gente? Olhar pro lado, olhar pra trás pra ver se não tá vindo alguém que possa passar e
celular, você tá na rua, aqui no centro mesmo, tá? De Curitiba. Se eu precisar pegar o celular no meio da rua, eu vou pra porta de alguma loja, fico dentro e virado de um jeito lá que eu fique vendo o que tá passando e segurando. Eu pego o celular na rua sempre assim, ó. Pra ficar... Porque geralmente quando pegam, né? Que ladrão de celular costuma pegar e sair correndo, né? Eles não vão lá te meter a arma na cara, não no meio da rua, assim, movimentada pra pegar o celular. Eles pegam e saem correndo. Então eu sempre seguro assim. Quando eu tô com mais gente, tipo com a mulher, essas coisas, né? Aí a gente faz barraquinha. Um vai pegar o celular, daí vai os outros e fica em volta, assim, pra fechar o caminho. E fica olhando pra ver se não tem bicicleta. Aqui a gente fica esperto, principalmente com bicicleta, sabe? Puxar o teu celular. É isso, toda vez que você for mexer no celular, dá Tô perguntando se o Japão é seguro. Morei 10 anos no Japão lá, né? Cara, é bem seguro, tá? Nessa parte aí de furto e tal, mas tem gente que rouba carteira, tá? E principalmente o que acontece muito lá é moto puxando bolsa de senhorinha, né? Das batian lá, acontece bastante, só que eles costumam pegar mais de velhinha, essas coisas assim, passa com a moto, cata e sai. Vazado, né? Só que isso daí também é nas capitais, né? Nos lugares grandes. No interior, dificilmente tem. Dá uma olhadinha para ver se não tem ninguém ali ao seu redor que possa fazer. Outra coisa é sempre anda ali com a sua bolsa para frente, né, se possível, para evitar que alguém te furte, abra sua bolsa, pegue alguma coisa lá de dentro. E outra TSP apareceu. Cara, nem sabia que esse jogo era brasileiro. Ô, seja bem-vindo aí. O dev do jogo da Estela tá aí no chat. Daqui a pouco a gente vai começar a jogar. Valeu aí, querido, por passar aí. Ó, a gente já tá com a Estela aí, que a gente tá falando, né? Ela se separou do Alex Kidd, tá morando no Rio de Janeiro agora e não usa mais o lacinho dela, tá? Mas a Estela tá passando dicas de segurança do Rio de Janeiro pra gente. Então quem tava querendo a Estela já tá na tela. Mas espera um pouquinho que a gente já vai jogar. Só que era quando ela era criança, tá? Outra coisa que também sempre perguntam é sobre bala perdida, que as pessoas têm a impressão que vai chegar no Rio de Janeiro assim, né? Passar por uma guerra. E não é assim. Como eu falei pra vocês, né? Aqui, a parte turística é muito menor do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro é enorme e a parte que você vai ficar turística é muito pequena com comparação a toda a capital. Então, na parte turística é muito raro você ouvir falar sobre isso, que vai acontecer em algumas comunidades, que você vai ouvir falar sobre isso, mas que o turista provavelmente não vai. Se você, turista, quiser conhecer essas comunidades famosas, que eu sei que tem turistas que querem conhecer, eu fui já na Rocinha, vou deixar o vídeo aqui em cima, e eu também fui no Vidigal, vou deixar o vídeo aqui em cima também. Quem é do Rio de Janeiro pode achar meio bizarro isso daí, né? De ter turista que quer conhecer comunidade também. Hoje é meio pejorativo falar de favela, né? As comunidades do Rio de Janeiro. Mas, velho, tem gente de fora, do exterior, que quer conhecer as comunidades aqui do Brasil, porque são muito famosas. Tem canal aí, eu acho que gente do Japão, da China, algum lugar da Ásia, lá não me lembro de onde que era agora, que conversou com o pessoal lá, né, das comunidades para poder mostrar. E foi lá, os caras foram escoltados, sabe? Foram escoltados com um monte de maluco de fuzil em volta dele, né? Pra fazer segurança. Mesmo assim, eles falaram: ó, aqui você não pode ir. Parou aqui você não pode ir. Então vocês encontram um monte de vídeo desse daí no YouTube. Outra que eu vi de turista vindo aqui pro Brasil, eu acho, é pra fazer cosplay de pobre, de morador de rua. Aí tinha uma agência que fazia esse serviço aí, né? Pegava o cosplay pra ele lá, né? Roupa de morador de rua, umas roupas tudo suja, gasta essas coisas assim, botava neles pra eles saberem como que é a experiência de morar na rua. Quem tem dinheiro tem cada mania, né, velho? Puta que pariu. Nossa, o cara tem experiência de ser pobre, olha que maravilha. Como é bom ter dinheiro, né? Ai, ai, ai. E eu fui com guias, e é isso que eu te aconselho. Então, se você vai fazer esse turismo de ir em comunidade,
contrata um guia para ele ir com você. Na descrição desses 2 vídeos tem o contato dos guias. Por quê? Os guias são locais, eles sabem onde você pode entrar, onde você não pode. Então, fica mais tranquilo. Andar na rua de noite, dá ou não dá? Gente, qualquer lugar eu não aconselharia andar de noite, tá? Não é só porque é o Rio de Janeiro, mas eu não aconselharia andar de noite. Até porque se você tá ali pela região turística mesmo, ali pela Zona Sul, é bem tranquilo de pegar Uber, pegar táxi, vai dar 10, 15 reais. Então, é muito mais seguro você aproveitar e já pegar e se locomover com maior segurança. Transporte público. Como eu falei, né, nessa época aí de verãozão, a cidade fica muito cheia e acontece até alguns furtos em ônibus. Uber no Rio é muito caro? A gente costuma andar de Uber. Eu não sei onde que a gente vai ficar, na verdade. O evento é na Tijuca, mas eu não sei onde que vai ser o hotel, essas coisas. Não é tanto não, dá pra andar de Uber, beleza. Então eu não te aconselho andar muito de ônibus aqui no Rio de Janeiro se você não sabe andar, tá? O que eu te aconselho é transporte ali de massa, né? Que seria o VLT, o metrô, que liga aqui boa parte dos pontos turísticos no Rio de Janeiro. O VLT ali pro centro da cidade e o metrô ali mais para a região da Zona Sul e Barra da Tijuca. Então eu te aconselho que use esses transportes. Mas aqui também funciona bem o táxi, tá? O táxi funciona super bem aqui. Tem o aplicativo da 99, que também tem táxi, então você pode pegar por lá. E tem o Táxi Rio, que é um aplicativo aqui da prefeitura. E também ali na área turística da Zona Sul tem táxi na rua, então você pode pegar os táxis ali, que é bem tranquilo também. E aqui também tem Uber, tá, gente? Então se você já tá acostumado aí a pedir Uber, você pode pedir o Uber tranquilamente. E para finalizar, eu vou te dar uma última dica, que é de uma região específica aqui no Rio. Mas antes eu quero perguntar se você está gostando desse vídeo, deixa aqui o like no vídeo já se você está gostando e dá uma conferida se você já está inscrito no canal. E a última dica, como eu falei para vocês, é de uma região específica, que é o centro da cidade do Rio. É um centro que durante muito tempo foi abandonado, muito tempo ele não foi turístico, por mais que tenha muita história do Rio de Janeiro, por muito tempo ele foi deixado de lado e agora vem sendo ali fomentado o turismo na região. Mas se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria para evitar ir ao final de semana. Por quê? Porque no final de semana é menos movimentado. A região do centro da cidade é uma região mais de trabalho, então ela tem bastante movimento durante a semana. Então, ir ali na parte do final de semana vai estar mais vazio, então eu te aconselharia a evitar. Mas aquela região ali do Museu do Amanhã, Aquário, sempre está movimentado, inclusive nos finais de semana. Aquário é o quê? É aquário? Eu gosto. Aquário? Eu só te aconselho para aquela outra parte, onde tem a Candelária, Teatro Municipal, que você evite ir final de semana. Candelária é aquele lugar que eu ouvia falar muito quando era criança, né? Porque fica um pouco mais deserto. E se você gosta desse tema de viagens e do Rio de Janeiro, eu vou deixar vocês... ela falou Candelária, já me subiu um frio na espinha aqui. Esse nome aí, pra quem não é do Rio, acabou sendo sinal de mau agouro. Agora com 2 vídeos que eu adorei fazer. O primeiro foi o da Rocinha, foi quando eu subi lá a Rocinha, eu vou deixar vocês com ele. E o segundo é... Isso aí, acompanha lá o canal da Amandinha no Rio, explicou direitinho aí, falou bastante coisa, curtiu o vídeo. Deixa um likezito lá pra ela aí. Pelo que eu vi das impressões do pessoal, não é muito diferente do que você vir turistar aqui em Curitiba, né? Tem os pontos aqui, o centro, né, da cidade. Você vai no dia de semana, você fica um pouco mais de boa. À noite, não é tanto assim, não. Fim de semana, agora eles estão colocando um pouco mais de atividade no centro e algumas partes lá. Só que fora isso é bem deserto. Aí você fica bem vulnerável, assim, né? Aconteceu alguma zica. Mas é isso. Entendeu? Eu acho que quem é brasileiro já tá acostumado com esses rolês aí meio esquisito, né? Mas não me pareceu muito diferente. O que eu vi é que tem bastante guia, né? O outro vídeo que a gente viu lá também tava falando de guia. Eles estavam... provavelmente o merchãozinho é um contatinho que eles têm lá, né? Pra guias turísticos. Então eu bastante recomendou lá guia para você não acabar num lugar que seja meio perigoso, né? E isso daí eu vi da última vez que eu fui lá pro Rio, que foi antes do fim do mundo, né? Eu fui lá num evento, bem antes do fim do mundo, antes da pandemia.
E eu peguei o Uber, né, pra voltar pro hotel. Não, pra ir pro aeroporto. Aí o Uber falou, ó, a gente vai desviar da rota aqui, beleza, que o Uber tá dando, porque a gente vai passar num lugar meio zoado aqui e o Uber não aponta. Deu, beleza. Vai lá. Então, os Uber da região, né, os motoristas do aplicativo no geral, né, eles já sabem dos esquemas lá e já sabem os lugares pra evitar. Agora você vai andando, né, quem não conhece, vai andando sozinho, aí é zoado. Aqui em Curitiba é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu, né, já sou um macaco velho aqui na cidade. Eu sei onde que eu posso andar, onde que eu não posso. Assim, tranquilo, né? Então é a mesma coisa. Diferença de outro lugar que a gente não conhece, né? Então, quando. Em qualquer. Capital, principalmente, né? Qualquer lugar que você vai turistar, os cuidados são os mesmos. Eu, particularmente, não vi nada de muito diferente do que dos cuidados que eu iria ter que ter em outras capitais. Então, acho que tá. Tamo tranquilo. Tamo tranquilo. Medida do possível. Medida do possível.